Minhas saudações a todos que nos assistem. Para facilitar o entendimento dos conteúdos dos 16 livros da série psicológica Joana de Ângeles, nós estamos há alguns programas falando sobre alguns termos que a mentora utiliza em suas obras. Assim, já falamos sobre a estrutura da psique, sobre os arquétipos, sobre os complexos, a sombra, a persona, e hoje vamos falar sobre a ânima e o ânimos na visão espírita. Na questão 200 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: os espíritos têm sexo? E obteve como resposta: não, não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, baseados na afinidade de sentimentos. Na 201, ele pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E ainda na questão 202, ele volta a inquirir: quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? E as entidades que ditaram o livro respondem: isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Clareando o assunto, o codificador comenta: os espíritos encarnam-se, homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. O arquétipo da ânima constitui o lado feminino da psique masculina e agrega as experiências que o homem teve relacionando-se com a mulher ao longo do tempo da história humana. O arquétipo do ânimos compõe o lado masculino da psique feminina. Ao contrário, ele representa toda a experiência da mulher com o homem ao longo do tempo. Ânima, portanto, é o lado inconsciente, segundo Jung, feminino da personalidade do homem. Ânimos, o lado inconsciente masculino da personalidade da mulher. Joana de Ângeles nos fala no livro Triunfo Pessoal, em seu capítulo 1, que, porque assexuado, o espírito mergulha no corpo físico, ora exercendo uma polaridade e, em outras ocasiões, diferente expressão anatômica que o caracteriza como feminino ou masculino, propiciando a reprodução e ensejando-lhe sensações e emoções variadas que fazem parte do seu processo evolutivo. O comportamento vivenciado em cada anatomia e função sexual irá responder pelo arquétipo ânima ou ânimos. Durante nosso trânsito pelas reencarnações, temos várias experiências nas polaridades masculina e feminina. Desse modo, esses conceitos têm tudo a ver com o espiritismo, quando Kardec e Joana de Ângeles nos diz que o espírito não tem sexo. Nós reencarnamos como homens
ou como mulheres, inúmeras vezes para atingir o nosso propósito evolutivo. Para Carl Gustav Jung, essa dualidade, ânima e ânimos, estão sempre presentes nos sonhos. O ânimos como sendo a representação masculina nas atividades oníricas das mulheres, e o ânima dos homens como simbolismo presente das mulheres. Segundo a mentora em Vida, Desafios e Soluções, em seu capítulo 7, em diversas representações oníricas, muitas das personalidades, ânimos e ânima, são reminiscências, as revivescências das vidas anteriores arquivadas no inconsciente de cada um, graças ao perispírito ou corpo intermediário entre o espírito e a matéria. Esses arquétipos são elementos que ligam as camadas mais profundas do nosso psiquismo. São pontes para o contato com o self, mas podem nos levar também à sombra. Jesus, por exemplo, harmonizava as duas naturezas, o ânimos, quando era necessário usar da energia e vontade forte para recriminar os hipócritas e lutar sem receio pelo ideal do amor, e o ânima, quando atendia aos infelizes que o buscavam, necessitados de entendimento e auxílio. Joana irá nos falar que aquelas vivências malogradas em vidas passadas no sexo oposto se transformam, então, nos nossos complexos da ânima e do ânimos. A ânima, essa mulher interna do homem, provoca reações emocionais no inconsciente masculino e se ligam aos humores, aos sentimentos, à receptividade, sensibilidade, ternura, paciência, à capacidade de amar, intuições, criatividade e no próprio relacionamento com o inconsciente. Se ela for bem cuidada, vai auxiliá-lo na conexão, no contato com a vida interior. Esse é o lado positivo da ânima. Como todo arquétipo, a ânima pode se manifestar de forma negativa nas alterações de humor, como irritação, depressão, incerteza, insegurança, suscetibilidade, observação rancorosa e venenosa, frieza e indiferença. Ela pode se manifestar também como vaidade exagerada, explosões emocionais e caprichos. O homem pensa tanto a respeito da vida que não consegue vivê-la, perdendo toda a espontaneidade e faculdade de comunicação. Mas o que é uma ânima mal cuidada? É, por exemplo, no caso dos homens que não cuidam da sua vida interior, ou não têm facilidade de ter contato com suas emoções. Então, a ânima acaba por fazer uma função oposta. Ela perturba, faz com que o homem fique perdido, perdendo a busca verdadeira, e acaba fazendo projeções em coisas supérfluas. Quanto mais distante o homem estiver de seu mundo interior, mais difícil é sua relação com os sentimentos e mais literal será a sua relação com o mundo. O arquétipo do ânimos representa toda a experiência da mulher com o homem ao longo do tempo. Esse arquétipo modela o homem que a mulher quer encontrar. Positivamente, o ânimos tem importante papel na criatividade, autoconfiança e força intelectual.
Positivamente, enquanto função, é ele que lança uma ponte para o self, através da atividade criadora. O lado positivo que o ânimos traz é a iniciativa, a coragem, a honestidade, a capacidade de enfrentar quaisquer situações. A profundidade espiritual, a sabedoria, também está ligada ao ânimos. E ainda, uma visão religiosa mais profunda, uma conexão religiosa também mais profunda, uma firmeza interna, capacidade de aceitar o novo. Exemplo, a própria Joana, quando esteve reencarnada no Brasil, na Bahia, quando ela se coloca na porta para defender suas irmãs do convento e não deixa os soldados portugueses entrarem. E ali ela doa a própria vida. Essa coragem é uma expressão do ânimos. A forma negativa de manifestação do ânimos pode ser percebida através da rigidez e autoritarismo nas opiniões. O ânimos nunca aceita exceções. Ou ele me ama, ou não me ama. Não quer dizer que sua opinião seja equivocada. A Michele Ponzoni, psicóloga espírita, ministradora de cursos da série psicológica pela Amerges, cita o exemplo da vozinha do ânimos, que pode aparecer como: você está gorda, você é incapaz, você não presta para isso, você não vai conseguir. E isso, gente, é o ânimos negativo. Esses pensamentos podem ser o ânimos falando bem alto. Então, a mulher deve procurar não se identificar com aquela crítica. Isso ajuda a dar uma relativizada no ânimos. Atentem para o detalhe de que o ânimos ou ele fecha e aprisiona, ou ele liberta e abre horizontes espirituais. E quando ele dá essa firmeza à mulher, ele a impulsiona para crescer. É muito importante o desenvolvimento desses arquétipos, ânima e ânimos, positivamente, pois a função psicológica principal de ambos é servir de ponte entre os mundos consciente e inconsciente. Além disso, esses arquétipos são envolvidos nos nossos relacionamentos com o sexo oposto e funcionam nas relações afetivas com o mundo exterior. Vale dizer que o espírito pode ter um corpo masculino, mas com acentuada marca feminina, e vice-versa, sem que isto determine invariavelmente sua preferência sexual. E Joana ratifica o que estamos dizendo quando evidencia que vamos ter homossexuais, por exemplo, que são muito masculinos, e heterossexuais, homens, que são muito femininos. Portanto, a importância desses dois complexos ou arquétipos é que possuem, para a psique, essa função relacional. Para Jung, a ânima e o ânimos, enquanto arquétipos, possibilitam a entrada ao inconsciente coletivo e a experiência com o self. São guias da alma para a viagem interior, ao que é mais essencial e fundamental em nós. E também, como complexos, guardam as imagens masculinas e femininas que vão influenciar nas escolhas de nossos parceiros ou parceiras e nas relações humanas. Como desenvolveremos a ânima e o ânimos, então? Para desenvolver a ânima, o principal é reconhecer que a realidade interna é tão importante
tão objetiva e tão real quanto a externa. Isso porque muitos de nós temos essa ilusão de que a realidade externa é objetiva e a interna são as fantasias da nossa cabeça e etc. Mas a realidade interna é tão forte quanto a objetiva, a externa. Então, o primeiro passo para desenvolver a ânima é esse reconhecimento. Prestar atenção ao mundo interno e expressar isso adequadamente. Como? Através do contato com a natureza, contato com a arte, do choro, e de não segurar o choro, de ter espontaneidade, menos racionalidade, menos o julgamento do ego em relação às emoções. E para a gente desenvolver o ânimos, é dar um espaço à criatividade, uma vez que ele, o ânimos, vai poder se manifestar através dela, da criatividade. Tem-se que relativizar a voz do ânimos, quando se escuta aquela vozinha, tu és incapaz, tu és isso, tu és aquilo. É não se identificar, gente, com isso. Não achar que aquilo é toda a verdade do universo. Isso é relativizar. E também se distanciar do espírito depreciativo, tanto de si, tanto com relação aos outros. Procurar se afastar dessa criticidade. Por fim, vale dizer que para Joana de Ângeles, o homem tem ânimos e ânima, e uma mulher também tem ânimos e ânima. Segundo a mentora, nós temos essas duas polaridades na vida de relação, não só no inconsciente. A benfeitora esclarece que a heterossexualidade e homossexualidade são vivências muito válidas, tanto uma quanto a outra. Pois se há homossexualidade com conflito, há homossexualidade sadia. Se há heterossexualidade por conflito, também há sadio. Ademais, vale pensar o seguinte: dentro de um grande homem também há uma grande mulher. E dentro de uma grande mulher também há um grande homem. E a pessoa precisa equacionar os dois. Assim, terminamos aqui mais um programa Psicolóquios com Joana de Ângeles. Se inscrevam em nosso canal, no canal do Gaeb, deem um like nesse vídeo, façam seus comentários, cujo espaço fica logo abaixo aqui da descrição do vídeo, ok? Se inscrevam em nosso canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.